Boa tarde, sou a professora Joelma, do Educandário Rádio Luz. Boa tarde, meus alunos do 7º ano. Hoje nós vamos dar continuidade ao nosso assunto da aula, da videoaula passada, certo? Hoje nós ficamos de ver verbos regulares e verbos irregulares. Vamos ver como é que é feito a conjugação desses verbos, certo? A conjugação desses verbos regulares. Nós sabemos que é chamado de verbos regulares a maioria dos verbos, né, que não apresenta variações, certo? Neles, o que varia são as indicações de tempo, modo, pessoa e número. Isto é, as desinências verbais, certo? São chamados de verbos regulares, ou seja, eles seguem um modelo, né? Eles seguem um modelo de conjugação. Por exemplo, o verbo, nós temos aqui o verbo cantar, nós temos o verbo bater e nós temos o verbo partir. Nós sabemos, nós já presenciamos, né, alguns fatos, né, algumas situações em que uma criança, por exemplo, de 3, 4 anos, quando um adulto pede para fazer alguma coisa, ela diz assim, a mãe pergunta, você fez a tarefa? Eu já fazia, né? Por que em vez de fiz, ela respondeu fazia? Porque ela fez uma analogia exatamente aos verbos regular, né? Eu cantei, eu bati. Então, ela pensou que fazia seria, né, a forma correta. Então, ela fala fazia em vez de fiz. Então, bom, os verbos regulares mantêm essa parte aqui que nós chamamos, olha, nós chamamos essa parte mais significativa do verbo. Ou seja, ela vai manter em todos em seus modos, né, no modo indicativo, ele vai manter a sua flexão. Vai seguir o modelo de conjugação, não vai ter variação quando você for conjugar o verbo. Outros verbos que sofrem variações, né? Sofrem variações, são chamados de verbos irregulares. Sofrem variações no radical, ou seja, eles não apresentam uma regularidade em todas as suas formas, certo? Por esse motivo, esses verbos eles são chamados de verbos irregulares. Como verbo regulares, irregulares, eu vou citar o exemplo do verbo fazer, né? É um verbo chamado irregular. O verbo ver, o verbo ouvir, o verbo odiar e assim sucessivamente. Os verbos regulares eu posso citar o verbo cantar como exemplo, né? Posso citar o verbo cantar. Eu posso citar o exemplo do verbo bater, que é o que nós vamos fazer uma conjugação mais a pouco, e o verbo partir, certo? São chamados de verbos regulares exatamente porque não apresenta variações, né? O que vai variar nesses verbos regulares aqui são exatamente as indicações de modo, que nós vamos perceber, são indicações, né? Indicações no modo, né? No tempo, pessoa e número. Não é variações, são indicações, certo? Porque variação é no radical. Correto? Então,
para visualizarmos bem essa distinção entre verbos regulares e verbos irregulares, vamos fazer essa conjugação aqui, né? Por exemplo, no presente, né? Para você conjugar o verbo cantar no presente. Eu canto, certo? Tu cantas. Ele canta. Nós cantamos. Vós cantais. Eles cantam. Vamos visualizar aí direitinho, certo? Agora vamos conjugar o verbo bater, né? O verbo bater vamos conjugar no pretérito perfeito, né? No pretérito perfeito. Eu digo, eu bati, tu bateste, ele bateu, nós batemos, vós batestes, ó o S, e eles bateram, certo? No modo indicativo, certo? No modo indicativo, no tempo presente, no tempo pretérito perfeito. E agora vamos conjugar o verbo partir. Partir, vamos conjugar ele no futuro do presente. Vai ficar: eu partirei. Tu partirás. Ele partirá. Nós partiremos. Vós partireis. E eles partirão. Professora, mas mudou? Não mudou. O que mudou foi as indicações de tempo. Um eu conjuguei no tempo presente, o outro eu conjuguei no pretérito perfeito, certo? E o outro eu conjuguei no futuro do presente. Agora vamos lá. Quem é a parte mais significativa do verbo que eu já havia falado? Ela é chamada de radical. Tá aqui. Do verbo bater até o T, do verbo partir até o T. E do verbo cantar até o T. Só que eu conjuguei um verbo. O primeiro verbo aí que eu conjuguei, né, foi o verbo... Se você observar o verbo cantar, ele se manteve o seu radical em todas as pessoas, ó. Na primeira pessoa, na segunda pessoa, na terceira pessoa do singular. Ele se manteve na primeira do plural, na segunda do plural e na terceira também do plural.
manteve o seu radical, ele permaneceu, ele seguiu o modelo. Você olha para o verbo aqui, ó, na variação de tempo, que eu conjuguei esse no pretérito perfeito. O radical, olha, gente, permaneceu. Vocês estão entendendo? Olha, estão vendo aqui? O radical não teve nenhuma alteração. Quando eu mudei também para o futuro do presente, se você observar, olha aí, ó, olha aqui o radical. Ele se manteve constante. Então, por isso que esses verbos cantar, bater, partir, ou seja, a maioria dos verbos da língua portuguesa, né, eles são chamados de verbos regulares. Nós vimos também, nós trabalhamos a parte de conjugações. O verbo, ele apresenta 3 conjugações, certo? 3 conjugações verbais. Nós sabemos que a primeira conjugação, ela é terminada em AR. Foi o que a gente viu como exemplo aí, quando nós acabamos de conjugar o verbo cantar. Quem é capaz de me dar outro exemplo de verbos da primeira conjugação, verbos regulares? Verbo andar. Olha aí a terminação. É chamado de verbo regular, mas é da primeira conjugação porque termina em AR. Nós temos ainda o verbo da segunda conjugação. Quem são esses verbos da segunda conjugação? São os verbos terminados em ER. Exemplo, o verbo fazer. Fazer é um verbo irregular, né? O verbo regular, o verbo bater, terminado na segunda conjugação, ER, né? E os verbos da terceira conjugação, quem é capaz de me dar? Quem é capaz também de me citar outro exemplo? Será que o verbo comer é um exemplo de verbo regular? Ele se mantém, o radical dele, ele permanece nas conjugações? Vamos tentar em casa, na conjugação verbal, se vai se manter esse verbo constante, né? Se manter o radical, então ele é chamado de verbo regular. Se não manter o radical dele até aqui, é a letra M. Tem que permanecer constante nas conjugações. Só vai sentir variações no tempo, no modo, na pessoa e no número. Mas isso não é variações. Variações é quando muda completamente o radical da palavra. E nós temos também o verbo da terceira conjugação, que são terminados em IR. Exemplo disso, o verbo partir, o verbo fugir, dentre outros, certo? Aí no livro de vocês, nós temos o verbo ter. Será que o verbo ter, ele é um verbo regular? Ele é um verbo regular, o verbo ter? Será que ele é um verbo regular? Será? Vamos ver. Vamos conjugar o verbo ter no presente. Não é isso? Aí nós vamos saber. Primeiramente, nós vamos aí tentar no presente. Vamos tentar no presente o verbo ter no modo indicativo. Aí nós vamos conjugar ele no presente. Depois nós vamos conjugar. Depois nós vamos conjugar no pretérito perfeito. No pretérito perfeito. E depois vamos conjugar ele no futuro do presente, como nós fizemos no início da aula, nesse mesmo tempo, esses mesmos tempos, certo? Ok? Vamos lá. Só um minutinho. Vamos lá. Vamos trabalhar com o verbo
ter. Certo? As pessoas, eu, não é isso? Vamos conjugar o verbo ter nesses 3 tempos verbais. Só um minutinho pra gente dar uma respiradinha. Copiem aí, verbo ter.